Como manter um intestino saudável? A gente esquece desse grande órgão que é responsável não somente pela absorção de nutrientes, mas também pela produção de neurotransmissores que tem uma relação com bem-estar e felicidade, além de nos conferir uma melhor imunidade. Então, se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, e se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E nessa semana, tive um caso muito interessante que eu vou até contextualizar inicialmente para justificar o motivo aqui desse vídeo. Um paciente de 57 anos, com uma boa performance, já tinha 7 maratonas na carreira, na vida. Ele não é atleta profissional, é um esportista, mas tem o interesse da prática do exercício como promoção de saúde e, obviamente, terminando maratonas, ele quer algo de performance. Inclusive, a maratona de melhor rendimento dele, ele terminou com 3 horas e 26 minutos. Mas a queixa que o fez me procurar foi a seguinte, abre aspas, Danilo, eu tenho 2 provas. Uma prova até a metade e outra prova na segunda metade. Meu intestino, eu começo a ter dor e constantemente pós-prova eu tenho diarreia. Então ele queria entender o que é que estava acontecendo. E é justamente isso que eu quero passar para vocês aqui. Tem uma frase de um amigo que é gastroenterologista, que é o Dr. Gustavo Lima. Para quem ainda não segue, principalmente pela rede do Instagram, ele compartilha muito conteúdo interessante. Ele coloca o seguinte, olha, romantizaram o órgão errado. No lugar de ficarmos alertas, atentos para nossas emoções em relação ao coração, a gente tem que olhar diretamente para o intestino. Porque quando você está com o intestino bem, funcionante, saudável, consequentemente sua vida também vai estar saudável. A gente tem cerca de 4 milhões de tipos diferentes de bactérias ali convivendo no nosso intestino. E essas bactérias, elas trabalham tanto no processo de produção quanto de absorção de nutrientes, de vitaminas e de minerais. Isso corresponde a 6 vezes mais o número de células que a gente tem no corpo. Ou seja, a gente tem mais bactérias vivendo no nosso intestino do que células presentes no nosso corpo. Isso tudo, obviamente, acaba acarretando nesses 3 pontos chaves aqui de ação do nosso intestino. Ele funciona para metabolizar, absorver os nutrientes ali que a gente está colocando com a nossa comida. Tem uma produção também de neurotransmissores, e aqui eu vou abrir um parênteses para 2 pontos, dopamina e o triptofano. Triptofano, ele é um precursor da serotonina. Então, esses 2 neurotransmissores aqui, dopamina e serotonina, eles são responsáveis pela nossa sensação de prazer, de bem-estar, de sensação de qualidade de vida. Então, se o seu intestino está funcionando, está trabalhando bem, a sua percepção de qualidade de vida ela também fica melhor. E aí, a gente tem mecanismos de melhorar essa ação do intestino, basicamente com 3 coisas. Olha só, prática regular de exercício, uma boa alimentação e um controle de estresse junto com boas noites de sono. Então, volta para aquela mesma mensagem que eu passo de maneira recorrente aqui para vocês. Quando você treina, você está treinando. Quando você come, você está treinando. E quando você dorme, você também está treinando. E aí, se seu objetivo, se o seu propósito é promoção de saúde ou performance, isso aqui tem que estar bem estabilizado para que você consiga progredir nesse processo. Quando a gente tem essa boa correlação, alimentação, exercício físico, sono, você otimiza essa relação da microbiota intestinal. Que negócio é esse? É todo esse contexto de bactérias que existem. Você aumenta a diversidade de bactérias. Então, assim, estímulos variados igual benefícios variados. Se você tem bactérias variadas vivendo no seu intestino, você começa a ter uma melhor relação, tanto de absorção quanto da própria produção de vitaminas e minerais. Você melhora a concentração das bactérias benéficas. Você reduz a concentração de bactérias maléficas. E, além disso, você melhora a concentração de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos,
eles vão ter uma boa relação com essa função intestinal. E a prática do exercício físico, ela é independente. Ou seja, o simples fato de você manter o exercício físico de maneira contínua, regular, você vai melhorar essa produção desses ácidos graxos e, consequentemente, ter uma melhor ação, função do seu intestino. Mas, Danilo, eu queria entender qual foi a lógica daquele paciente que estava na maratona e você começou a dizer que existia um paradoxo do exercício. Quando você tem um exercício que você começa a ultrapassar uma barreira média ali, 90 minutos de uma ação contínua, além disso, você ultrapassando 60% em média do seu VO2 máximo, então a sua máxima capacidade de gerar energia, se você mantém esse movimento contínuo, constante e regular, você começa a desviar o fluxo do sangue, e isso é natural, próprio do exercício. Você desvia o fluxo do sangue daquele seu intestino para a parte do seu músculo. Então, quando a gente tem basicamente esse tempo e intensidade sendo feito de maneira contínua, regular, você começa a aumentar o estresse sobre aquele órgão. E aí o intestino, ele tem algumas ligações entre suas células que começam a sofrer ruptura por conta desse estresse, desse desvio de sangue. E essa ruptura cria um espaço. Nesse espaço você pode ter gotejamento, líquido que começa a passar. Isso é um dos motivos de você ter, por exemplo, episódios de diarreia pós-provas, pós-maratonas. A gente chama isso de leaky gut. Além do fato que essas rupturas, você começa também a deslocar as bactérias. Então as bactérias, elas estão vivendo de maneira amigável. Mas quando você bota uma no lugar da outra, ou quando você aumenta a concentração de uma em detrimento de redução da outra, isso começa a ter algumas bagunças. Então você pode ter queixas gastrointestinais quando você ultrapassa mais esses volumes, mais essa intensidade. Parênteses aqui, não quero dizer que fazer uma maratona ou fazer exercícios com maior volume e maior intensidade tem um efeito negativo para a sua saúde. Esse paciente especificamente tinha queixa clínica. Então a gente tem que criar mecanismos, um meio mais propício para que esse intestino resista à porrada ali do exercício, do volume de treino que ele está se propondo. Mostra ao seu corpo que você está indo treinar. Então você vai mostrar ao seu intestino que você está indo treinar. Como é que você faz isso? Então o nosso corpo é uma casa. Nessa casa você tem dano e reparo. Dano e reparo. É justamente esse dano que a gente tem que acelerar esse processo de reparo. Como é que a gente acelera esse processo de reparo? A gente já sabe dos benefícios da água, do carboidrato no intratreino, da proteína, principalmente no pós-treino, mas hoje a gente vai falar sobre fibras alimentares. E por mais que a gente não consiga digerir essa fibra, a simples presença dessa fibra, ela vai ajudar a otimizar todo aquele mecanismo que você está dando marretada, dando porrada. Você está machucando ali o seu órgão, machucando o seu órgão. Então, no processo do recovery, aquela recuperação pós o exercício, especificamente aqui desse paciente a maratona, a gente precisa criar o intervalo que a gente consiga ter mecanismos antioxidantes e mecanismos de reparo daquela célula que foi um pouquinho judiada. Quais são os antioxidantes? Frutas vermelhas / roxas. A uva tem uma substância chamada de resveratrol, que tem uma ação antioxidante no nosso corpo. A maçã não é vermelha, também tem a presença de uma substância chamada de quercetina, também tem um efeito antioxidante. Ameixa, morango, também não são vermelhos / roxas, a gente tem a ação da antocianina, que também tem um efeito antioxidante. Então os benefícios de você consumir vão além da oferta de água e carboidratos, que são funcionais, necessários para essa energia, como também vão controlar essa quebra, na verdade essa reparação, essa reconstrução do seu intestino. Então, para a gente fechar aqui as coisas e deixar esse grande ensinamento, além de você ofertar os macronutrientes, vamos pensar no contexto dos antioxidantes e o aumento na oferta de fibras alimentares. Para vocês pegarem aí uma quantidade, ofertem em média 14 gramas de fibras alimentares para cada gasto médio de 1.000 calorias que você tem no seu dia. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo legal, faz a inscrição,
Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você tem maior curiosidade, tem a opção de você se tornar membro do canal. A gente vai ter debates sobre artigos científicos, ter um horário específico para ter umas lives mais dinâmicas e vamos pro próximo.